Olá, sejam todos bem-vindos ao encontro de atividades científicas. Eu me chamo Jaqueline. E eu me chamo Kathleen, e hoje a gente vai falar sobre os estudos da cinética de crescimento e parâmetros de produtividade de Spirulina platense. A Spirulina platensis é uma cianobactéria de grande interesse biotecnológico. A sua biomassa fornece um elevado conteúdo de proteínas, além de carboidratos, pigmentos e antioxidantes. Seu cultivo tem sido estudado para fins alimentícios, farmacêuticos e ambientais. A composição química da Spirulina platensis é influenciada pela forma de cultivo. As condições de cultivo podem ser ajustadas com o intuito de induzir a produção de um componente específico. Por essa razão, a cinética de crescimento é fundamental para compreender a dinâmica da espécie e identificar a fase potencial de maior produtividade, bem como planejar estratégias de otimização. O nosso objetivo foi avaliar a curva de crescimento da Spirulina platense em condições controladas de cultivo, utilizando o meio Paulette, determinar a biomassa, a produtividade, a velocidade de crescimento, tempo de geração, bem como o peso úmido e seco. O cultivo da Spirulina platense ele foi conduzido em um sepário com a temperatura controlada a 28 graus Celsius. O sistema de iluminação ele foi ajustado para 3.500 lux, com um fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Como meio, a gente utilizou o meio Paulette. Para avaliar a cinética de crescimento, uma amostra de 120 ml do cultivo concentrado foi inoculado em 1,2 litro de água destilada, mantendo o cultivo sobre oxigenação constante. A coleta de amostra para análise teve início no primeiro dia e foi retirada em dias alternados ao longo de 21 dias, totalizando 10 amostras. Ao total, a gente utilizou 20 ml de amostra. Essa quantidade foi dividida em 10 ml, foram colocadas a contagem de células, amostra número 1, e 10 ml para determinar o peso úmido e seco, amostra número 2. As amostras foram submetidas a uma centrifugação a 3.500 RPM por 15 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o precipitado da biomassa foi ressuspenso em 10 ml de água destilada, sendo agitado por um agitador de tubo até a completa diluição do precipitado. O processo de centrifugação foi repetido novamente. Para a amostra número 1, a biomassa ela foi agitada novamente até ser diluída em um volume total de 10 ml, que seria o volume inicial. Já para a amostra número 2, o sobrenadante ele foi descartado novamente e o precipitado de biomassa foi ressuspenso em água destilada até atingir o volume de 3 ml. A gente agitou novamente esse recitado de biomassa até sua completa diluição e manteve essas duas amostras sob refrigeração a 4 graus Celsius. Com as amostras coletadas, procedeu à determinação da absorvância. Para isso, uma amostra de 3 ml de cada amostra foi utilizada para medir a densidade óptica em um espectrofotômetro, no comprimento de onda de 670 nanômetros. Para garantir uma precisão da leitura, a absorvância foi mantida na faixa de 0,1 a 0,8, utilizando diluições quando necessário. A gravimetria da biomassa total foi determinada utilizando 10 cadinhos de 25 ml. Previamente numerados, os cadinhos foram secos em uma estufa a 105 graus. Após esse período, os cadinhos passaram para um dessecador e permaneceram lá por 1 hora até o seu resfriamento. Eles foram pesados em uma balança analítica e em seguida foram adicionados da amostra 2 os 3 ml. E novamente os cadinhos foram pesados. As amostras foram colocadas a uma estufa a 105 graus por 24 horas. Os cadinhos novamente foram colocados no dessecador para resfriar por 1 hora e após isso a gente pesou com os valores obtidos, a gente fez o cálculo do peso úmido e seco da biomassa. A análise do cultivo ao longo de 21 dias permitiu avaliar diversos parâmetros, incluindo a biomassa, e os resultados obtidos demonstraram uma progressão clara no crescimento da cultura de Spirulina platense. E, inicialmente, a biomassa ela apresentou uma concentração de 0,03 mg por ml já no primeiro dia, resultando em uma produtividade de 0,030 mg por ml dia. Essa fase inicial ela reflete o período de adaptação das células ao meio de cultura. No nono dia de cultivo, foi observado um aumento significativo da produção de biomassa, alcançando 1,13 mg por ml, e isso corresponde a uma produtividade de 0,122 mg por ml dia, um crescimento notável em comparação ao dia inicial. Nesse ponto, a cultura demonstrou uma velocidade de crescimento de 0,706 e um tempo de geração de 1,417 dias, indicando que ela estava em sua fase exponencial de crescimento e com uma alta taxa de divisão celular. No 21º dia, a biomassa ela atingiu a produção máxima de 3,09 mg por ml. A produtividade nesse estágio foi de 0,146 mg por ml dia. No entanto, a velocidade de crescimento ela diminuiu para 0,282 e o tempo de geração aumentou para 3,541 dias. Esses resultados, eles sugerem que a cultura entrou na fase estacionária, onde a taxa de crescimento celular, ela se equilibra com a taxa de morte celular, possivelmente devido à limitação de nutrientes, acúmulo de subprodutos metabólicos ou sobreamento, que são aí fatores que podem ser discutidos em estudos futuros. Com base nos resultados obtidos da cinética de crescimento, concluímos que o meio Paulette ele proporcionou um ambiente favorável para a proliferação da Spirulina platense, e a cultura ela demonstrou uma fase de crescimento exponencial inicial, culminando em uma produtividade máxima no 21º dia. Já o pico de crescimento ele foi observado no 9º dia, indicando aí uma eficiência no meio da promoção da rápida divisão celular. No entanto, a diminuição da velocidade de crescimento no final do estudo sugere o início da fase estacionária, o que pode ser atribuído ao esgotamento de nutrientes. Essa seção ela lista as principais referências científicas que foram utilizadas no nosso estudo sobre a Spirulina platense. Desde já agradecemos pela sua atenção e o nosso muito obrigada.